Pessoal entrando. Boa noite, pessoal. Fala, Paulo. Boa noite. Fala, Fabrício. Esperar Leonardo Coimbra dar as caras aí, né? Ver por onde ele tá andando lá em Carpina. Fala, Gustavo. Boa noite, meu amigo. Boa noite, Bruno. O pessoal tá entrando aí. Boa noite, Mariana. Boa noite, Andréia, minha sogrinha. Boa noite, Herbert. Boa noite, Ayrton. Boa noite, Cassiano. Fala, Ramiro. O pessoal tá entrando em peso. Só o Leonardo Coimbra que nada. Hoje a gente vai bater um papo aqui diferenciado, né? Sobre o edital do BNDES. Apresentar aí algumas nuances acerca deste edital. E vamos, no final dessa live, né? Fazer o sorteio da vaga aqui do nosso curso da Turma Alfa da formação Avaliador Standard, né? Então, se você não participou, ainda dá tempo de participar. É só seguir as regras, o post está aí no meu Instagram, só abrir meu perfil aí e participar, ainda dá tempo. O sorteio vai ser mais ou menos umas 28 horas. O Léo apareceu agora. O Léo tá procurando quem fez o gol de 87. Isso aí, André, Fala, joga junto. e Fala, aí? jogador. Tudo bom? Minha tela tá preta, mas eu acho que é só o celular que tá, o meu celular que tá ruim, né? Eu tô te vendo Não é, normal, viu? não é bateria, não? Mas é a minha Não, pessoa ou é a sua pessoa que tá preta? não, você eu tô vendo tranquilo. Eu aqui eu não tô me vendo, mas aí é uma coisa meio Tim Maia, né? Ó o retorno, né? Tá tranquilo. E Show aí, de tudo bom? bola. Tá me escutando bem? Tá tudo tranquilo? Tudo tranquilo. Tá, você é feio, mas é meu amigo, nem dá pra Não, mas poder é isso aí, meu velho. Mas eu sou aturar. rubro-negro, né? É? Verdade. Pelo menos isso. E aí, meu Então, velho? Léo, hoje é BNDES, né? Falar um pouco acerca da experiência dos processos de credenciamento, para quem não conhece, quem tem interesse em tá se credenciando junto a uma instituição financeira. E conforme você já tem comentado aí na sua página ou em outras lives, que você já faz mais live do que a Anitta, né? Isso é um fato consumado aqui no Instagram. É, eu só não tenho dinheiro de Anitta, queria ter, mas lá eu faço, posso até fazer. O BNDES tem algumas particularidades, entre aspas, né, já que é uma instituição financeira que é diferenciada, que não é conforme as outras instituições financeiras, a Caixa, o Banco do Brasil, enfim. Aí vamos falar um pouco acerca disso. O pessoal que tiver Hum. alguma dúvida, pode ir mandando aqui nos comentários. Eu sou meio ruim de enxergar os comentários, mas eu vou tentar prestar atenção. E para quem ainda não conhece, não tem nem noção de como funciona o processo de credenciamento, como que funciona um edital, a gente lançou um e-book, está disponível aqui na link da minha bio, né, desse Instagram, onde você pode estar baixando e eu simplesmente reduzi assim, né, simplifiquei, digamos assim, sintetizei o edital em 30 laudas. Então o edital tem mais de 100 folhas, né, geralmente o edital tem muitas laudas e consequentemente fica difícil de o cara que tem pouca. Porque engenheiro geralmente não gosta de ler, né? A verdade é essa. A gente tenta mudar esse hábito, mas engenheiro não gosta de ler. Então, o fato de eu sintetizar esse edital e trazer os pontos mais importantes faz com que você realmente veja se é interessante ou não para o profissional que quer ingressar na área. É isso Passa a aí. bola para Ô, tu, então. Diego, eu tive uma sorte na vida, cara. Eu sou engenheiro, né? Tá? Mas eu nasci numa família de meu pai e os irmãos todos. Meu pai é escritor, é poeta. É médico, mas é poeta. Então, esse contraponto para mim foi muito bom, porque existe a aridez da engenharia, né? Aquela coisa do cálculo, mas eu sempre fui exposto e sempre gostei de literatura e tal. E de arte, meu pai é músico também, compositor de frevo. Então, assim, só para fazer um inicial, para dizer que isso é importante também. Quando você entrega um laudo, e aí já entrando no assunto, né, bem escrito, cara. E não estou falando para você fazer poesia no laudo, não, mas um laudo bem colocado. é, Tem várias técnicas que você pode utilizar, que não são da engenharia, para que você consiga fazer do seu laudo uma coisa tão fácil de entender.
que até uma pessoa que não é tão técnica entenda, entendeu? Isso é uma coisa fundamental. Eu tô fiz um curso agora de modelagem financeira com um cara em São Paulo, que ele disse isso, ó, um dos segredos do trabalho é o design do trabalho. Ou seja, é ele ficar tão fácil que a própria geometria dele faz com que todo mundo entenda já. Isso é uma coisa que eu não ligava, eu achava que quanto mais técnico, melhor, né? Assim, quanto mais número, melhor, né? Aí depois de um ano, eu não sabia, nem eu sabia o que tinha feito mais. Vou responder umas dúvidas que já estão surgindo dúvidas, né? Vai lá, vai Matheus lá. Brito perguntou aqui quando que abre novamente o edital da Caixa. Então, Pelo meu conhecimento, daqui a 60 meses, né? Ou melhor, de 2019 a 60 meses, né? Contudo, tem situações pontuais, em alguns estados hum, pontuais, que eu já vi histórias ou boatos, né? Eu não sei dizer porque não aconteceu no meu estado, onde eles abriram pontualmente para alguma região, alguma é. geada em específico, né? Ô, Diego, aí já entrando no assunto, né? Cada GIAB, na verdade, é um mundo, né? Eu digo muito isso. Eles estão tentando agora estruturar de forma um pouco mais uniformizada, mas até os critérios de garantia da GIAB é muito regionalizado. E tem que ser, na minha opinião. Agora, há critérios que devem ser gerais. Né? Há métodos construtivos que são da Bahia, que não são de Pernambuco, que são da Paraíba. Esses têm que ser respeitados. E eles respeitam. Agora, critérios gerais têm que ser também respeitados. E aí fica um pouco de bola dividida. Por exemplo, Recife é uma coisa, Caruaru já é outra. Então, às vezes, você tem um critério e eles estão uniformizando isso. E os times das GIABs não são os mesmos. Por exemplo, Bahia pode não ser Acre. Então, isso é uma coisa importante. Inclusive, agora a gente está tentando rever alguns não credenciamentos, porque o credenciamento da Caixa, nesse último agora, teve um monte de coisa, um monte de problema de certidão e tal. Muita gente se prejudicou, né? Inclusive eu, certo? Quero dizer isso também. Vamos tocar nesse assunto aí. É, Outra dúvida aqui. A Leila perguntou se é a primeira vez que abre o edital do BNDES. Então, eu não tenho notícia e eu, por coincidência, meu padrinho, irmão do meu pai, foi economista do BNDES durante 30 anos. Eu conversando com ele, ele disse, olha, nós tínhamos, ele era da Superintendência Nordeste, Recife, nós tínhamos técnicos da casa, né? E só contratávamos consultoria quando era uma coisa muito específica. Portanto, deve ser, em muito tempo, deve ser o primeiro edital. E um edital muito sui generis, a gente vai tratar dele aqui, certo? Exatamente. Então, para mim também é o primeiro edital do BNDES. Inclusive, eu vou me credenciar, Léo vai se credenciar, enfim, N pessoas Hum. vão tentar esse credenciamento. E é um Pelo menos edital que tentar, né? tentar. A gente não pode afirmar que não, vou ser habilitado, né? É. Porque nunca Só se respondendo sabe. aqui antes do André, viu? Que falou aqui que eu citei uma frase aqui, né? Cadê? Deixa eu ver aqui. Ele falou que Léo falou uma coisa aqui. Cadê? Eu sempre digo nas minhas lives, né? O homem é de acordo com suas circunstâncias. Na verdade, André, esse nem sou eu. Quem citou isso aí foi Ortega y Gasset, que é um filósofo e tal. E ele diz que nós somos nós, nossas circunstâncias. Eu falo isso para falar de avaliação, o entorno, né? Aquele mesmo produto imobiliário, ele é ele, mas ele também é as circunstâncias. Se ele estiver ao lado de uma favela, é um polo desvalorizante. Então a gente tenta buscar um pouco de arte para dentro da avaliação, né? Só para contextualizar, André. Valeu. Filosofia e arte e engenharia, né? A tríplice coroa. Velho, assim, não dá para desmisturar, não, né? A vida não é um pacote, não, entendeu? Exatamente. Então, contextualizando aqui com a pergunta da Leila, esse, em tese, seria o primeiro edital do BNDES que a gente tem conhecimento, né? Que inclusive a gente irá participar. E foi lançado agora no último dia 4 do mês passado, né? Foi publicado no Diário Oficial da União, onde então, conforme o edital estava preconizando, teria 30 dias para que as pessoas elaborassem questionamentos e contestações. E o que seria isso? Hum. Seria justamente você sanar alguma dúvida a respeito de algum tópico do edital, ou então você querer impugnar alguma situação que está ocorrendo no edital. Então, É. esse prazo de 30 dias para poder sanar essas dúvidas junto à instituição financeira já se encerrou. E a partir Uhum. de hoje, eles já estão disponibilizando aí o formulário para poder os profissionais preencherem e, consequentemente, solicitarem o credenciamento junto à instituição financeira. Então, tem muita gente perguntando para mim, DG, o formulário, o link do edital que tem o formulário não está funcionando, mas o formulário está no site. Então, Uhum. quem não Só, sabe essa só, um, só informação um é parênteses, importante. Diego. André, tá cortando aí, eu, Diego ou todo mundo? Como é que tá aí? Dá um toque aí. Ele disse que estava cortando aqui. É importante. É, Não, mas gente, no não, YouTube não tá não. Tá no com. YouTube não. Tá Tá não, né? não. Tá Ainda não. não temos essa tecnologia toda, não. Aqui é low tech, né? Chama de low tech, né? Eu acho bonito pra caramba essas palavras bacanas. André, De dá um lá. parecer para nós aí, André. Tá ok, tá ok. A galera tá falando tá ok. Tá bom. Tô vendo aqui, eu tô vendo aqui. Beleza.
Então, Léo, fala um pouco aí dessas nuances desse edital do BNDES. Tem um edital que está pagando aí desde Uhum, R$ 1.450, se eu não me engano, né, para as atividades uhum, de avaliações pelo método comparativo, até uhum. R$ 9.000 aí para as atividades para aplicar o método involutivo, né? Fazer aquela involução que você já comentou numa live aí, É, acho que foi anteontem. bati um papo muito legal sobre evolução com o Hugo, que está aqui, o Gão, né? E é muito interessante. Vamos por etapas, né? Os bancos de varejo, quando eu falo varejo que tem carteira comercial, né? Caixa Econômica e Banco do Brasil, você tem sua conta corrente lá. Então, esses caras fazem política pública de habitação. Então, você vai fazer o Minha Casa Minha Vida, Caixa Econômica, que agora é a Minha Casa Verde e Amarela, né? Você tem o crédito imobiliário, mas é o projeto novo, né? Mudou. Aí você tem agora, e o Banco do Brasil também faz, os bancos privados fazem também. Em regra, são avaliações que você sai pelo método comparativo, né? Lembrando que o método comparativo é aquele método que a norma preconiza como sendo o primeiro a ser tentado. Por quê? Porque na comparação você vai ao mercado, buscar do mercado, né, as informações que ele tem para a atividade se encerra na escolha dos dados, né? E a partir de então é um tratamento estatístico inferencial. Então você está meio que amarrado, graças a Deus, porque isso é importante de acontecer. Já nos métodos indiretos, aqueles que não são comparação pura, né? Eles têm um grau de subjetividade maior, e aí já entrando, né? Os perfis desses métodos são para avaliações mais específicas, por exemplo, glebas urbanizáveis, glebas que não são glebas rurais que Gabriel Figueiredo faz tão bem, né? Então aí você tem que lançar a mão de técnicas indiretas para que, e aí é sempre subjetivo, porque em regra tem juros, em regra tem risco, tem TMA, tem um monte de coisa que a gente vai falar, e que joga na mão do avaliador uma subjetividade que o banco não gosta, porque o próprio banco muitas vezes não aceita. O BNB, por exemplo, não aceita que a gente faça involução. A gente só faz comparação no máximo evolução. E ele está certíssimo nisso, em alguns momentos, porque acaba sendo muito subjetivo. O BNDES, nesse caso, trouxe a possibilidade no edital de você credenciar involução e evolução. Vamos falar um pouquinho disso também. Traduzindo aqui para quem ainda não tem contato com a área, eu sei que tem muitos colegas aí que têm contato, mas eu sei que também tem gente que quer conhecer a área, quer ingressar. Léo está falando sobre as metodologias que são normatizadas aí pela NBR 14653. Então, para você Uhum. avaliar um bem imóvel, no caso aqui um imóvel urbano, que é a tipologia que nós estamos tratando aqui, há 5 métodos para você fazer essa avaliação. E um deles, conforme ele está falando, é o método involutivo, né? São os métodos indiretos, onde o profissional vai ter que ter uma determinada aí sensibilidade para poder estar É, estimando aí taxa de risco, estimando o VGV, enfim. São é, índices aí econômicos, né, de engenharia econômica, que requer muito conhecimento de mercado, bem como é. também da economia, né? E aí, Diego, vale a pena a gente marcar uma outra live para falar de cada um deles. Assim, evolução, evolução, renda, valuation. O que são essas coisas, né? Que não são o dia a dia de todo mundo. E quem trabalha com real estate, como por exemplo, pesquisa de mercado e tal, aí a gente faz isso. Mas, assim, é legal e precisa ter cuidado. Tanto que os bancos têm muita parcimônia nisso também, certo? São métodos indiretos. Só para fechar um pouco de conceito, em cada um deles, por exemplo, na involução, uma parte da involução você tem que usar a comparação para criar o paradigma, né? Na evolução, também tem que fazer eventualmente você faz a comparação do terreno. Não vamos poder entrar aqui na técnica muito fundamentalmente, mas são métodos que têm mais subjetividade. E você vai poder fazer isso no BNDES também. E, em resumo, né, o comparativo é a base de tudo, né? Porque Tudo começa. as metodologias indiretas também, a depender da tipologia do bem, você vai precisar do comparativo também para poder calcular um valor do É, terreno, é. enfim. Uhum, Outra informação importante também, Léo, que o pessoal tem me perguntado muito aqui no direct, e foi inclusive essa informação que a gente passou lá na live da vida de credenciado, né? Sobre sim, essa expectativa do BNDES ter justamente demandas aí de involução, de evolução. Só que é importante ressaltar para quem não conhece, para quem está querendo ingressar, que essas demandas de involução e de evolução, que são demandas que realmente remuneram mais, remuneram R$ 9.000, R$ 6.000 a cada demanda, são demandas que vão ser demandadas para atividades de involução e evolução. Então, se você se sim. habilitar na atividade de comparativo, você vai Uhum. pegar a demanda só de comparativo. Dificilmente você vai pegar uma demanda de involução ou de evolução, né? É, Então, agora isso é um pormenor, viu? Que é o seguinte. Muitas vezes, no BNB, por exemplo, eu já cheguei. Porque você, como tem sempre que comparar primeiro, às vezes você vai num lugar no interior e você acha 10 dados.
Você não pode, você não consegue fazer a comparação com 10 dados, muitas vezes, a não ser que seja por fatores, homogeneização de fatores que os bancos não aceitam, né? Exato. Pelo menos o BNB não aceita, a Caixa talvez até aceita, eu não sei. Eu nunca fiz com fatores para a Caixa, mas o BNB não aceita. Então, nesse caso, você aparentemente ia fazer uma comparação e você faz uma evolução. Você faz, aquela casa não tem comparação, mas eu posso avaliar o terreno e fazer a reedição da casa, entendeu? Então, e entenda, né, a especificação do método, Diego, é fundamental para que você não erre. Porque escolher o melhor método ou o método mais adequado, desde que você tente a comparação primeiro, é fundamental para você não cair num erro de cara já, entendeu? E aí tem uma pergunta aqui, deixa eu só puxar que eu achei interessante. Matheus Brito, como fazer laudos para Caixa se não estou com minha empresa credenciada? Você não vai fazer, então, laudo para Caixa, porque como credenciado, você só consegue fazer se tiver credenciado, né? Ou se for funcionário da Caixa, né? Exato. Ou se prestar serviço para uma empresa que já é credenciada. Então você pode, por exemplo, terceiro. eu tenho minha empresa aqui em Vitória da Conquista, eu posso, por exemplo, habilitar um profissional em outra região aqui do meu município onde eu não atendo, né? Então é uma possibilidade também de você aumentar aí o seu networking também e a quantidade de demandas e atividades que você está prestando. É importante ressaltar também que, além desse edital do BNDES, está aberto o edital do Banco do Brasil de 2018, que é para laudo do tipo completo, e tem também o edital do Banco do Brasil de 2019, que são laudos do tipo simplificado. E o que seria BNB isso? também. E o BNB também, que também é de 2019. E o que seria isso? A norma traz para a gente, né, que a gente pode apresentar o laudo de 3 formas diferentes. Os laudos de uso restrito, os laudos simplificados e os laudos completos. Então, a depender da complexidade do trabalho, da necessidade do seu contratante ou do seu interessado, você vai definir a forma como você vai apresentar esse trabalho. Então, por isso que, por exemplo, a remuneração desse edital do BNDES está pagando melhor, por exemplo, que a remuneração do edital da Caixa, tendo em vista justamente que os laudos que serão elaborados serão laudos do tipo completo. Então, você vai trazer uma série de itens a mais conforme a norma está exigindo. E assim, só para deixar claro, né, Diego, eu falo muito nas lives, assim, o laudo de varejo, quando eu falo, não é no sentido pejorativo, não. É, por exemplo, eu vou avaliar minha casa, minha vida, em Paulista. Eu vou avaliar um apartamento. Esse é o dia a dia, inclusive, de quem está começando. Geralmente as pessoas começam pela Caixa Econômica. Então lá você vai ter uma venda Boa Viagem, você vai ter uma casa lá em Casa Amarela, ou em Salvador e tal. São laudos de entrada, digamos assim. Você começa por ele e sente as primeiras dores com ele. Quando você vai esticando a corda, por exemplo, eu vi agora que Lutemberg entrou aqui. Grande abraço pro meu amigo Lutemberg, grande professor. E eu tive a oportunidade de aprender muito com ele já no dia a dia. No BNB, as tipologias são outras. Você tem posto de gasolina, galpão, ponto comercial. Então aí você já está começando a ter outros tipos de estresse, né? Porque são coisas que são mais atípicas. O BNDES, eu tenho a impressão, e aí é um pitaco, que vai ser muito nessa linha de grandes alavancagens, como o banco é um banco de desenvolvimento, né? Um banco de fomento, né? Assim como o BNB também faz regionalmente, eu acho que as alavancagens vão se dar por garantias maiores, né? E aí você vai ter, na verdade, muitas vezes, que fazer uma conjunção de métodos, né? Não vai ser só uma coisa, você vai ter que fazer um grande trabalho. Não é sem razão que os ticket médios são maiores. Você vai pagar aí, sei lá, quantos R$ 1.000 no laudo. Quando um laudo da Caixa paga 400 e pouco reais, entendeu? Então, isso tem muito a ver com complexidade. E, de fato, é mais complexo, né? Exato. Ramiro Henrique perguntou qual a diferença do edital do Banco do Brasil de 2018 para 2019. É justamente o que eu falei anteriormente. Em 2018, os laudos são elaborados na modalidade completa. Ou seja, tem alguns itens que você tem que colocar mais no seu trabalho. Seu trabalho é muito mais aprofundado. Ele tem que ser autoexplicativo, né? Já o de 2019, não. É na modalidade simplificada de uso restrito, conforme as necessidades da instituição financeira que está te contratando. Diego, eu não estou credenciado nesse de 2018 do Banco do Brasil, eu estou com ele para fazer ainda, que ele está aberto, mas também parece que ele também dá uma ênfase a pontos comerciais, né? Isso, a avaliação de EBIs, né? Base imobiliária. Então aí é um pouco diferente, né? Às vezes tem que fazer por aluguel, não é simplesmente uma venda ou compra, né? Então tem essas questões também. É um edital bem específico, eu nem li ainda, na verdade. Elis Menha. Como obter dados para fazer a avaliação e a comparação? Tentei com uma pessoa e ela não quis fornecer os documentos. Isso daí é a grande dificuldade do profissional avaliador, né? Não importa se você tem 1 ano de avaliação ou se você tem 10 anos, 20 anos. É muito difícil você coletar informação, contudo, é um trabalho que com o tempo você vai acostumando às nuances, né? De indagar um corretor, de indagar um construtor, enfim.
você tem que realmente tentar coletar essa informação. Inclusive, teve matéria, uma live, na verdade, um webinar lá do IBAP Nacional, que o Radegás me falou que me falou não, falou para todo mundo, né? Que ele comprava dados. Ele pagava R$ 5 por dado para um corretor, né? Eu vi esse Mas no negócio, eu caso, vi. mas no caso, como você está começando, né, o que eu aconselho é que você tente procurar esses profissionais, mas não se apresente como um profissional avaliadora. Você tem que se apresentar como alguém interessado em investir naquele imóvel. E, consequentemente, você conseguir as informações suficientes aí para você coletar sua amostra. Então, Agora, Diego, aí, termina aí que eu quero só dar um toque numa coisa se, disso. se você falar que você é uma profissional avaliadora, que você é engenheira civil, arquiteta, aí como ele é uma parte interessada nesse processo, ele tem interesse aí na questão dos preços dos imóveis que estão sendo comercializados na região dele, ele pode acabar colocando alguma subjetividade a mais, colocando um ruído na sua avaliação e, consequentemente, pode estar afetando aí o seu modelo estatístico durante o ajuste. Só deixando muito claro que assim, o método comparativo é um método que a gente tem que buscar até cansar. Depois que cansar, vai buscar um pouquinho mais ainda, porque é um método que você vai a partir de dados que existem, né? E aí veja o primeiro problema, né? Dados que existem, que são reais, que você foi ver, ou que você pesquisou, você vai a partir deles tratá-los inferencialmente e chegar no resultado que você quer. Na boa técnica, na boa inferência, né? Portanto, a matéria-prima da gente, né? São os dados. Então, a coleta de dados é o que é de principal no método comparativo. Né? Então, entenda, tudo que não. Quando você parte para buscar dados com terceiro, isso é um risco muito grande. Por quê? Porque você não conhece a pesquisa, não conhece a pessoa, às vezes você quer dizer, está agoniado porque não está conseguindo. Calma com isso. Né? A matéria-prima da gente é a comparação. E são os dados de mercado, que são amostras que vão ter que refletir aquela população de expectativas com relação àquela tipologia de imóvel. Então, é muito importante se esmerar. Pronto, eu passei a tarde hoje, passei 4 horas pesquisando 30 dados para poder fechar uma regressão. Quando você faz isso, em regra, você faz uma boa regressão. Né? E aí tem uma pergunta aqui de Lutemberg, deixa eu ver aqui. Léo, qual a sugestão que você daria para os bancos para alinhar a relação com os credenciados? Então, Lutemberg, uma coisa importante é o seguinte, vamos lá, né? No caso de crédito imobiliário para habitação, isso é um pouco mais fácil, porque você, em regra, você está lá com dados de mercado que refletem aquela condição. Mas, por exemplo, bancos de desenvolvimento, como é o caso do BNDES e às vezes do BNB, você tem avaliações que você vai lá fazer um ponto comercial, mas o banco, muito corretamente, é conservador e ele pede avaliação patrimonial, Diego, entendeu? Então, aí você tem uma bola dividida, porque, tecnicamente, você deveria fazer uma avaliação pelo método da renda, já que é uma loja, uma farmácia que gera renda. Mas ali tem um ponto comercial que, muitas vezes, você fica naquela bola dividida, porque, na realidade, ele gera renda, ele está valorizado, e tu tem que fazer o patrimônio. O patrimônio é mais conservador, né? Então, você está puxando um pouco para baixo a avaliação. Por quê? Porque o banco, o negócio do banco não é executar uma farmácia, caso ele não pague o financiamento, e vá fazer farmácia. Não, o banco ele vai executar para poder leiloar. Então ele quer o menor risco possível, entendeu? É isso que o Lutemberg está falando. E com isso, a gente se esforça muito para poder chegar nesse meio termo, e às vezes tem que fazer a comparação do terreno e a reprodução de custo, por exemplo, daquela benfeitoria, dado que você não vai fazer pelo método da renda. Pela renda teria que fazer uma taxa de retorno, tem que fazer custo de oportunidade, risco, muito parecido com a involução. E aí, esse meio de campo aí é uma arte, viu, doutor? Para a gente conversar com a galera. Leila Dias está perguntando aqui, vocês acham que vai ter demanda boa no BNDES? A minha expectativa é muito positiva, viu? Eu, particularmente, pelo fato de ser um dos primeiros editais que a gente está vendo aí dessa instituição financeira, obviamente que varia de região para região, contudo, eu acredito que quem se credenciar primeiro, né, quem se credenciar nesse primeiro lote, porque o edital vai funcionar da seguinte forma, eles vão receber documentação durante 3 meses, posteriormente eles terão 30 dias úteis para poder dar aquela lista com os deferidos e com os indeferidos, né? Então, acho que quem for credenciado aí nesse primeiro lote vai beber água limpa, viu? Agora, já os próximos lotes, eu já não sei te dizer. Mas a expectativa é de demanda, viu? Deixa eu dar uma pincelada nisso, Diego. Eu não tenho nenhuma expectativa, na verdade, com relação ao BNDES, porque o que eu acho é que serão operações grandes, né? E de grande porte, e, portanto, não acontece todo dia. Então, isso é uma suposição minha, tá? Não é sem razão que os tickets são tão altos. Né? E a complexidade também. Os prazos eu não sei como é que estão, mas devem ser mais estendidos, eu espero que seja, né? Porque não deve ser uma coisa simples fazer. Não, sim. Não é uma coisa simples. Laudo Então, completo geralmente é, né? E você entenda o seguinte, muitas vezes o cara dá uma garantia
onde aquela garantia é o próprio local. Então o cara vai avaliar um parque industrial com 7 galpões, piso industrial, um monte de coisa. Então não é uma coisa assim razoável de você pensar que se faz em 10 dias, né? Por exemplo, só para, né? Tem uma pergunta aqui, Diego, que é interessante, ó, sobre o tema dados. É comum um avaliador ter conhecimentos ou contatos com profissionais de TI que podem ajudar na coleta. Ele deve estar falando de Python, né? Mineração de dados, que é você criar algoritmos que vão lá na internet, né, e fazem a mineração dos dados. Eu já vi muito trabalho ruído, nesse. hein? Hã? Muito ruído, hein? Então, cara, isso acontece, tem uma galera fazendo isso, já vi muito fazer, e se não fizer bem feito, dá bronca, viu? Porque eu coleto meus dados, Diego, eu não tenho estagiário, não tenho ninguém, eu coleto meus dados. Porque, como eu disse que a matéria-prima é ouro, né? Dado é ouro, né? E aí, se você faz errado, cara, você tá indo pro caminho errado achando que tá certo. Tem mais uma pergunta aqui. Vitor Miguel, tenho muita dificuldade para conseguir o complemento, bloco e apartamento, dos endereços do apartamento. Nenhum corretor quer passar. Isso é normal? Existe algum macete? Deixa eu ver, cadê? Eu perdi essa. Deixa eu ver. Cara, porque passou tanta Não, coisa aqui. ele está falando que ele tem dificuldade de coletar informações mais precisas do imóvel, como, por exemplo, o bloco do imóvel, o apartamento, o andar onde está localizado. É normal. Realmente, Normal, os normal. corretores acabam, digamos assim, tentando contornar a situação, né? Não coloca a informação precisa e só passa a informação se o cara for lá realmente vistoriar o bem, né? Aí Assim, isso é um problema. o Isso é um problema. conselho que eu dou e que eu realmente realizo aqui é você realmente se passar por alguém interessado em adquirir imóvel. Não tem jeito. Tem situação que você vai ter que ligar, vai ter que contar a história e, consequentemente, vai ter que coletar essa informação. Porque se você não colocar essas informações que são importantes aí para o seu modelo estatístico, porque quem estiver lendo o seu trabalho, ele não vai saber se aquele imóvel é o que está com a frente para o mar ou se é o imóvel que está no fundo do bloco, tá entendendo? Você não vai saber E se é o imóvel. uma coisa importante, né, Diego, é assim, o modelo de inferência estatística, ele não é mecanicista, né? Não é força igual é massa vezes aceleração, né? Você não vai acertar na mosca, você não vai cravar na mosca. Você vai ter ali uma boa projeção estimativa. Aí você tem amplitude, R2, tem uma série de parâmetros para olhar isso aí. Agora, na mosca você não acerta não, você acerta naquela região boa, né, de fazer a avaliação. Isso é o primeiro ponto. E muitas vezes, é aquela coisa, né? O feito é melhor do que o perfeito. Então, às vezes você quer muito uma variável ou uma informação daquela. E não existe, assim, para você fazer aquilo, você teria que ter um esforço tão grande que você não consegue fazer. E aí, enfim, você tem que fazer o possível, sempre fundamentado na norma e na boa técnica. Agora, se você esperar a perfeição de uma inferência, você vai ter muita angústia. Isso aí não é bom pro fígado, viu? Garanto a você. Justamente por causa da aleatoriedade do mercado, né? Aqueles anseios, aquelas A condições de não linearidade, negociação. né? O mercado ele não é bem comportado. Então, às vezes, você acha que uma variável no meio de 7 ou 8 ela se comportaria bem e ela em específico não está legal. Não é porque ela não é importante, é porque o mundo não é linear. É porque muitas vezes naquele ajuste global, né? Aquele hiperplano vem para uma posição e aquela bicha fica lá, não consegue ficar legal. Então ela começa a dar mais erro, enfim, começa a empenar aquela casca, né? E isso é importante de entender para você não se angustiar com isso. Ela continua sendo importante, só não é para aquele momento, né? Então, assim, é limitação do método mesmo, às vezes, sabe? Mudando de assunto aqui, Léo, eu queria falar daquela situação em que você está passando ainda, né? Que é a questão do credenciamento. Eu queria que você contasse um pouco da sua história, tendo em vista que daqui a 5 minutinhos eu vou entrar com a Cismara. Aí, infelizmente, a gente não vai Certo. poder continuar, Uhum. que é justamente uma contadora que vai explicar a questão de abertura de empresa, vai Uhum. explicar sobre os regimes tributários de empresa, enfim, vou fazer algumas perguntas para ela e ela vai explicar um pouco a respeito do trabalho dela e da importância de um contador na gerência aí de uma empresa, né? Justamente nesses processos de credenciamento que requer muitas documentações, É. CND disso, CND daquilo, e você passou por uma situação em que era importante aí tipo assim, foi Eu uma vou falha da sua dar, contadora, né? Resumindo. vou dar a minha dica. Eu não me, fui credenciado da Caixa Econômica durante 3 anos, nesse último edital, nesse penúltimo, né? E fui me recredenciar, e aí aquela coisa, né? Mandei todo o processo. Geralmente quem faz tudo sou eu e minha esposa. Eu controlei tudo. A única certidão que eu não controlei foi uma de falência e concordata, né? E aí foi a que a minha contadora gerou para mim, eu estava dirigindo, minha esposa também, ela mandou e eu, né, meio que passou batido. Eu fui habilitado tecnicamente e não fui habilitado por causa dessa certidão. Resultado disso,
a gente está tentou administrativamente, e eu enfim, judicializei essa coisa para poder entrar, porque é um papel que eu imprimo em 5 segundos. Então é uma questão material que não deveria ter sido, assim, na nossa opinião, né? E aí, muita gente no Brasil aconteceu isso. E aí é o que eu digo, gente. É um processo de credenciamento simples, né? Não tem tantos, assim, os documentos, tem um checklist para fazer. Olhem com cuidado, vejam validade, vejam se a certidão é aquela mesmo, vejam se você não tem nada mais faltando. Procurem conferir, façam uma contagem cega disso, né? Manda alguém que não é você conferir também. Eu e Diego, eu confiro do Diego, Diego confere o meu, entendeu? Pra gente ver se não tem nada errado. Porque depois que você não entra, meu irmão, você vai ter que fazer uma série de manobras. Quando eu digo manobra, assim, você vai ter que fazer uma ginástica grande para poder obrigar, judicializar e entrar, e aí o faturamento está indo embora, né? Isso é uma coisa que fica como aprendizado para mim, inclusive, que sou da velha guarda, old school, e tomei na cabeça. Eu fiquei 6 meses sem prestar serviço para a Caixa por causa de uma assinatura em um RT. Pois é. 6 meses. Então, é importante você prestar atenção antes de você mandar sua documentação para justamente estar evitando esses problemas aí, porque querendo ou não, no final do mês os boletos chegam, né? O boleto chega e a fatura não chega, né, patrão? Aí a bronca é grande, né? Então é isso, gente. Eu vou convidar aqui a Ismara para bater um papo comigo, né? Para falar um pouco acerca da abertura de empresa, questão de custo, questão de prazo. Para quem tem interesse em estar ingressando na área. Desde já agradeço ao meu amigo Leonardo Coimbra pela disponibilidade. É um cara aí Tamo super junto. gente boa, um cara super técnico. Sou fã desse homem aí. Vou mandar um presente para esse cara aí. Vou mandar a placa. Pelo esporte tudo. Pelo esporte tudo. Viu? Sai disso, rapaz. Agora então, a da plana eu quero. Ficou bonito pra caramba. Eu vou querer. Manda mesmo que eu quero. Vou mandar fazer. Vou mandar mesmo. Sério mesmo. Tá bom, irmão. Valeu, gente. Tchau, tchau. Tamo junto, gente. Ó, só uma coisa, Diego. Diego? Oi, fala. Só uma coisa. Quarta-feira que vem, projeto Smart Hub da gente. Vamos falar com o pessoal da FENAPAC, João, presidente da FENAPAC, e Diógenes também, diretor da FENAPAC, falar sobre habitação popular, um novo projeto de Minha Casa Minha Vida. Vamos bater um papo lá, eu e Henrique Holanda, beleza? Tamo junto. O projeto que? O projeto que nunca acaba. Nunca acaba. É isso aí. Todo dia tem live. Valeu, meu velho. Grande abraço. Valeu, meu filho. Abraço. Tchau, tchau. Tchau. Vou chamar aqui doutora Ismara da @econtadora.com.br. Deixa eu só procurar ela aqui. Eu tenho dificuldade com esses negócios aqui de rede social, mas a gente vai tocando o barco. Mandei para aí, contadora. Ismara, tá por aí, Ismara? Dá um oi aqui no chat. Agora apareceu, Ismara. Fixar, responder, fazer transmissão ao vivo com e-contadora. Aguardando. Ei, Diego. Boa noite, Ismara. Tudo bom? Boa noite, tudo bem? E você? Tudo em paz, graças a Deus. Sexta-feira aqui trabalhando, né? É isso mesmo, a gente não pode parar não, né não? Se parar, a economia assim. para. Tem que ser assim. Então, Ismara, explica um pouco pra gente aí, se apresenta o seu Instagram, apresenta o e-contador, explica um pouco do seu trabalho, como é que funciona. Então, boa noite a todos. Meu nome é Ismara, eu já estou no ramo da contabilidade há um certo tempinho, já está fazendo aí quase bodas de prata, tá? Pelo tempo que a gente está na contabilidade. A e-contadora é uma contabilidade 100% digital e nós estamos em Minas Gerais, né? Estamos atendendo aos engenheiros e arquitetos e estamos com um produto muito bacana que vai ser lançado já na semana que vem para esse credenciamento do BNDES, que é geralmente, né, é uma licitação muito concorrida. Eu peguei aí, assisti você e o Leonardo conversando aí, e que triste a situação do Leonardo, gente. A gente tem de fato que tomar muito cuidado com o que aconteceu com o Leonardo, e a gente vai estar falando aqui sobre esse assunto, tá? Então, nós estamos em Minas e conseguimos atender o Brasil inteiro por sermos digital, tá? Temos pacotes especiais, tá lá no nosso site. O nosso site é _contadora.com.br. O nosso Instagram é @econtadora.com.br. Temos lá um pacote especial até 15 de novembro para os arquitetos e engenheiros, tá? Então, tem alguma dúvida, chama a gente no direct, chama a gente lá no chat do site,
temos o e-mail, estamos à disposição para atendê-los, tá, Diego? Beleza, Ismara. Agora eu vou te fazer aquela pergunta de quem quer começar, quem quer abrir uma empresa, né? Eu, particularmente, quando eu comecei a abrir a minha empresa, quando eu pensei em abrir uma empresa, eu inicialmente prestava serviço para uma empresa, né, como responsável técnico, e aí eu tive um insight, falei, não, eu posso trabalhar para mim ao invés de estar trabalhando para os outros, né? Então, procurei um contador lá do meu município e, sinceramente, no diálogo com ele, ele não me passou muitas informações acerca de qual, digamos assim, formato jurídico que eu deveria abordar na minha empresa, né? Eu estava muito pensando assim, em questão de custo, eu queria reduzir custo, tendo em vista que eu era recém-formado, eu tinha poucas condições financeiras e, consequentemente, eu acabei abrindo uma empresa individual, né? Então, eu não tive tanta informação e por isso que eu acho importante aqui esse diálogo, principalmente para quem tem interesse em estar abrindo uma empresa para saber a questão de prazo e de custo. Então, a pergunta é o seguinte: antes de abrir um novo negócio e iniciar as atividades, é necessário que se faça um cuidadoso planejamento que envolve, então, uma série de aspectos importantes, como, por exemplo, a análise do mercado, a definição de metas, a expectativa com o custo, né, tendo em vista que você tem que pagar os boletos no final do mês. E um dos pontos mais importantes é justamente a escolha do formato jurídico da sua empresa. Então, eu gostaria que você explicasse um pouco a respeito dos possíveis formatos, né, jurídicos, que tem, por exemplo, empresário individual, EIRELI, sociedade limitada. Explica para a gente um pouco aí. Isso mesmo, Diego. Lembrando que o MEI não consegue atender vocês, tá? Né? Não, vocês não podem ser MEIs, arquitetos e engenheiros. Então, sobra o quê? A empresa individual. Nós temos que tomar muito cuidado. A empresa individual, ela é benéfica? Sim. E ela, tanto é que ela está habilitada a fazer parte lá no credenciamento do BNDES e várias outras licitações também. A gente tem que tomar um cuidado que o ano passado foi aberto a possibilidade também da unipessoal, tá? Qual que é a diferença delas? Hoje, se você está numa empresa individual, você pode ter o capital que você quiser, lembrando que você pode responder 100% com os seus bens, por estar nesse tipo jurídico de empresa. A unipessoal não. A unipessoal a gente já tem uma quantidade também que você quiser de capital social, podendo e estando limitado às cotas a responder judicialmente, se porventura acontecer alguma coisa lá na frente, tá, gente? Temos a EIRELI. A EIRELI a gente tem que ter muito cuidado com ela, porque o capital social dela tem que ser, no mínimo, 100 salários mínimos. É isso mesmo. 100 salários mínimos. E aí tem que ser comprovadamente. Hoje tem essa exigência, a gente consegue, mas a Receita Federal a qualquer momento pode falar o seguinte: se você declarou que você tem 100 salários mínimos no seu capital social, eu quero ele no banco, tá? Então a qualquer momento ela pode pedir isso e a gente vai ter que apresentar. Então corre-se um risco. A gente precisa entender também outra coisa. Tem licitações que elas pedem que o capital social seja, perdi aqui agora, gente, ela seja 10% do montante licitado. Por exemplo, eu tenho uma licitação que é 6 milhões, então meu capital social precisa de ser 600 mil. Então, nesse caso, a EIRELI, ela é vantajosa, porque o capital social é alto, então acaba que você consegue pleitear licitações maiores, né? E temos a famosa limitada, que é aquela que são 2 ou mais sócios, onde você tem também o capital social, o quanto você preferir, e tem a condição de estar limitado a esse capital social, podendo juntar talvez 2, 3, até 4 amigos para unirem lá, né, atividades, cada um exercendo uma parte da engenharia, talvez, e formar uma sociedade muito bacana. Então, temos todas essas possibilidades. O que eu falo muito? Eu gosto de analisar junto com o meu cliente. Ismara, quero abrir uma empresa. Deixa eu entender o que você quer, qual que é o seu objetivo, para que a gente possa te orientar da melhor forma. A e-contadora, ela não responde para você o que é melhor. Nós te damos a opção, tá? É você que tem que saber o que é melhor. Porque eu não posso te dizer que uma individual, ou que uma unipessoal, ou que uma EIRELI é melhor do que uma limitada. Não posso. Eu te dou as opções, coloco claramente para você quais que são as vantagens de estar em uma e em outra, e você acaba optando por qual que é o melhor regime para você, tá bom?
Então é isso, né? O cara tem que receber seus ensinamentos e, consequentemente, a partir das nuances que você vai passar para o profissional, ele vai decidir qual tipo de empresa ele vai seguir, né? Isso Pergunta mesmo. 2. A respeito do prazo para a abertura de uma empresa, quanto tempo dura em média? A gente sabe que varia em relação a estado para estado, de município para município, mas em média, assim, no geralzão, o que você acha? Olha, de 15 a 30 dias. Os estados que são hoje, tem muitos estados que já são digitais, né? 100% digitais. Então ele acaba o quê? A gente faz todo o processo, envia, assina digitalmente, ele é mais rápido. Temos um caso aí que é São Paulo, essa grande metrópole, demora um pouco mais, porque a gente faz todo o processo, paga a taxa e tem que enviar via correio. Então vai demorar um pouquinho mais. Mas a gente trabalha com essa margem, tá? De 15 a 20, ó, de 15 a 30. Pode ficar pronto antes? Pode. Então a gente pede, né, com um tempo de tolerância, vamos dizer assim. E hoje em dia, ainda mais com esse processo aí de pandemia, está tudo muito digitalizado, né? Então a tendência é que realmente fique pronto antes. Mas não necessariamente é uma regra, né? E é importante Exatamente. ressaltar, só contextualizando aqui com a questão do edital do BNDES, que ele vai receber documentação a partir do dia de hoje, dia 11 de setembro, e consequentemente vai receber durante 3 meses. Então, suponhamos um prazo de 30 dias para você poder abrir uma empresa, é tempo suficiente para você passar a responsabilidade para a Ismara, para o pessoal da Isso arroba aí. e-contadora, e você elaborar o seu trabalho avaliatório, elaborar as outras nuances que são necessárias para que você se credencie junto à instituição financeira. Pergunta Isso mesmo. 3. Quanto custa em média para que o profissional abra uma empresa? Esse em Pois média é é. bastante relativo, né? Mas o que que acontece? Nós estamos justamente numa era que você falou aí, digital e querendo economizar para o nosso cliente. E o que que nós trazemos de benefício? Por que que a contabilidade digital ela é diferente da contabilidade lá da sua região, da sua cidade? Nós temos um custo menor pelo fato de sermos digital, tá? Todo o nosso acesso, toda a informação que a gente passa para você é através de aplicativo, é através do WhatsApp. Então, isso se torna muito mais rápido, vamos dizer assim, né? E com um custo menor. Qual que é a nossa pegada, Diego? Nós não cobramos para abrir a empresa. Nós simplesmente repassamos para vocês a As taxa do taxas. seu estado, tá? Então, aproveite que você já está pensando em abrir aí e fazer a inscrição para o edital do BNDES. Procura a gente que a gente vai conseguir te atender, porque essa é um dos nossos diferenciais, são esses. Abrir a empresa somente pagando as taxas do governo, as taxas do seu estado. O nosso trabalho fica gratuito aí para que você entenda melhor. Eu vou falar aqui que quando eu abri a minha na época, paguei R$ 1.000. Então, seria, descontando as taxas aí, né, já seria um desconto aí bacana. Vou fazer Exatamente. uma pergunta aqui fora do script, mas você vai saber me responder tranquilamente. Que é a questão, para mim, eu já tenho minha empresa e aí eu quero mudar para o arroba e-contadora. Tem essa possibilidade? Claro, claro que tem. Você pode simplesmente, nós já temos aqui uma diretriz, né? Você vai informar o seu contador que você já não quer mais ficar com ele, usufruir dos trabalhos dele, e vai trazer para a gente a sua empresa. Ela sendo de arquitetura e engenharia, R$ 120. Está lá no nosso site. Aproveita, dá uma passada lá no site. Olha e aproveita e manda um e-mail para a gente, faz a contratação, chama a gente no direct. R$ 120 por mês é o que você vai pagar para ter a empresa conosco. Você pode sim transferir a sua contabilidade para a e-contadora. Show de bola. Daqui a pouco vamos conversar, se não segunda-feira. Exatamente, vamos sim. Eu falei anteriormente com o Leonardo Coimbra, né? E conforme você mesmo falou e viu e assistiu, teve uma situação com ele em que a contadora acabou expedindo a certidão errada, a certidão equivocada, não sei se estava fora do prazo de validade, acabou que ele ficou de fora do credenciamento da Caixa, que é uma das principais instituições financeiras aí com demanda para a gente que presta avaliação de imóveis, né? Então, a maior demanda é da Caixa e, infelizmente, ele teve esse problema, agora está no meio judicial para poder recorrer a isso. E eu queria que você explicasse a importância de um bom contador ou de um bom contadora por trás de uma empresa. Olha,
A gente tem que ter em mente que, às vezes, você ouve muito assim, ah, o contador é um mal necessário. Não, o contador não é um mal necessário, gente. O contador é aquele que está aqui para te apoiar. Ele tem que andar junto com a sua empresa. Se ele não fizer isso, troca de contabilidade, porque não vai resolver. E o que a e-contadora tem também de diferencial? Nós acompanhamos o seu processo de licitatório. É um serviço à parte? É. Mas manda o edital pra gente, a gente lê o edital e te passa os pormenores que você precisa, tá? É claro que a gente não vai fazer questão de preços são com vocês, mas aquela questão toda burocrática da parte contábil, porque tem edital que pede índices de liquidez, índices contábeis, todos esses índices, pois é, nós estamos aptos a fazer esses índices. A empresa estando conosco é muito melhor pelo fato de que, porque tem que ter balanço. A maioria das licitações também pedem balanço patrimonial. Tem contador que não faz balanço patrimonial. Então, é muito importante você saber de fato se o seu contador ele está apto a te atender. Ele tem que entender do seu negócio, porque se ele não entender, ele não vai conseguir te ajudar. Tá? Então, é muito importante esse acompanhamento de perto. E é triste, a gente sabe assim que nós somos seres humanos, nós erramos, nós falhamos às vezes, mas é o tempo. O que nós fazemos aqui? Aquele cliente que a gente sabe que ele participa de licitação, as certidões dele já ficam tudo em dia. Então, aquela que, porventura, que é a municipal e a de concordata e falência, que é o próprio dono que retira pelo fato de estar dentro da sua cidade, ó, venceu, a gente já manda uma mensagenzinha, ó, a sua certidão vai vencer tal dia. Busca dias, lá. Né? Exatamente. Busca lá. Não deixa vencer não, porque se aparece um processo licitatório justamente no dia do vencimento, você ainda consegue mandar, mas se passou um dia, você não conseguiu tirar ela, vai perder sim. Infelizmente vai, tá? Então, tem que ter essa expertise, vamos dizer assim, para acompanhar. E é importante ressaltar aqui, só fugindo um pouco do assunto, tanto na parte burocrática quanto na parte técnica, vacilou uma vírgula, eles não perdoam não. Eles não têm o menor interesse em contar com você. Vacilou uma vírgula lá no seu laudo avaliatório, se não tiver a capacidade técnica de atender a NBR 14653, que é a norma que rege, eles vão te cortar. Vacilou na validade da certidão, ou emitiu uma certidão errada, uma certidão que não tem nada a ver com o que eles estão solicitando, eles vão te cortar. Responder só uma pergunta aqui, rapidinho aqui, Ismara. Michael Corrêa me perguntou se eu tenho um CNPJ aberto no Ceará, posso me credenciar para atuar em outro estado ou preciso executar algum processo diferente? Pode sim, contudo, o edital exige que você apresente um visto. Então, se você for engenheiro, vai ter que solicitar um visto para o CREA para poder atender outro estado. Se for arquiteto, o CAL já libera para atender no estado inteiro, ou melhor, no Brasil inteiro. Então, não precisa de visto para arquiteto, só para engenheiro. Ismara, próxima pergunta. O que seria... Agora, esse grupo de perguntas, pessoal, é a respeito da habilitação jurídica do edital do BNDES. Então, eu vou perguntar sobre os documentos que o edital do BNDES está cobrando, para justamente contextualizar aqui com a live. Então, Ismara, o que seria um registro comercial? É difícil conseguir esse documento? O registro comercial, ele nada mais é do que o seu contrato social. Você que é empresário individual, você tem o requerimento de empresário, né? Ele é o requerimento de empresário, o contrato social, e se não é o caso, por exemplo, do BNDES, mas se for uma instituição, outra denominação, um estatuto, essa questão toda, ele vai demorar o prazo da constituição da empresa. Então, ele vai demorar de 15 a 30 dias para ficar pronto, se for, né, começar uma empresa. Já tendo a empresa, está lá. O que a gente tem que observar muito? A junta comercial, pelo menos do estado de Minas Gerais, se você passar 10 anos sem atualização nenhuma, ela costuma lançar uma lista, que a gente fica muito atento a essa lista, e inativa a sua empresa. Ela tira a sua empresa do ar se não tiver alteração contratual nenhuma em 10 anos. Então, a gente tem que ficar atento a isso também, tá, gente? Porque às vezes está lá, você acha que está tudo certinho e ninguém te orienta, na hora que você vai entrar, o CNPJ já está suspenso, alguma coisa acontece. É dessa forma mesmo.
Então, pessoal, só contextualizando mais uma vez aqui com o edital, porque que a gente, quando lê o edital, quando a gente vê aquele monte de informação, aquele monte de exigência do edital, a gente pensa que é um negócio de sete cabeças. Mas conforme a Ismara falou aí, o registro comercial é um documento simples, que você já tendo a empresa aberta, ou você abrindo a empresa, com até 15 ou até 30 dias você consegue emitir um documento desse, sem custo nenhum, né? Você vai ter o custo da abertura da empresa, né? Mas se você já tem a empresa, você não vai ter custo. É como se fosse a certidão da sua empresa, né? Tipo assim, a certidão de nascimento. Exatamente, isso mesmo. Então, Ismara, o que seria um ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor? É isso que a gente acabou de falar, né? O ato constitutivo são para as empresas comerciais e prestadoras de serviço. E o estatuto são para entidades sem fins lucrativos, associações, sindicatos, igrejas, essas têm estatuto, tá? E as demais são contrato social. Traduzindo aqui para para os engenheiros, o que acontece? Esses documentos, em tese, eles têm o mesmo sentido, né? O que vai variar é justamente o formato jurídico da sua empresa. Se tu for empresário individual, você vai apresentar um requerimento do empresário individual. Se você for sociedade limitada, você vai apresentar o contrato social, enfim. Mas, no geral, é tudo a mesma coisa, é tudo fácil e simples de conseguir. Pois, Mara, o Matheus perguntou aqui se você tem um serviço de conferência de documentos para edital. Pelo que eu entendi, você tem, né? Sim, que é essa questão do acompanhamento da licitação. A gente tem, sim. O DSE Edificações está querendo abrir uma empresa, como é que faz? Faz contato com a gente lá no direct ou no chat, através do site. Temos também o e-mail, contato@econtadora.com.br, e depois lá a gente lança o WhatsApp para você. Lá no site tem o WhatsApp. Manda pra gente e a gente já conversa com você na segunda-feira, porque a gente atende de segunda a sexta, tá? De 8 às 18. Na segunda-feira a gente já interage com você, procura saber o que você precisa e já dá andamento no que você precisa. Lucas Rabelo está me perguntando o seguinte: fala, DG, a empresa que abriu agora, o Banco do Brasil, permite o balanço de abertura? Exatamente, Lucas. Eu, para me credenciar, eu utilizei um balanço de abertura. No caso, quando solicito um balanço patrimonial e aqueles índices contábeis que a Ismara falou anteriormente, como a empresa abriu agora, não tem nenhum movimento, consequentemente aqueles índices contábeis não vai ter como nem calcular, né? Porque o denominador vai ser zero. Então, não, mas a gente acaba... mas acaba calculando, tá? Ele vai dar, não vai dar o desejável, porque você não tem a contrapartida. Você tem o ativo e não tem o passivo ainda. Então a gente não consegue. Mas precisando, se houver algum caso, a gente faz o balancete também. Que o balancete ele retrata, ele pode ser mensal, pode ser trimestral. Em alguns casos pode ser feito isso também, tá, Diego? Exato. Você movimenta uma certa quantidade, emite uma nota fiscal, alguma coisa para ter aquele movimento e faz o balancete para poder comprovar a saúde financeira da sua empresa. Tô sabendo, hein? Vai virar meu sócio. E o que seria a prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda? É tão simples, é o nosso CNPJ, gente. É o que a gente... sabe aí, os donos das empresas têm que saber de qual é salteado, igual o seu CPF, tá? O CNPJ, ele vem... aí tá vendo? O menino já sabe, mas tem que saber, tá? Ele fica acessível, tá? A qualquer pessoa. Se eu tiver o número do seu CNPJ, eu acesso à página da Receita Federal e consigo obter as informações. Lá também eu consigo saber quem são, né, os componentes do quadro societário. Então, nós temos essa informação através do CNPJ. As taxas para empresário individual são valores únicos ou mensais? Mensais, né? Repete. Na verdade, as taxas para empresário individual são valores únicos ou tem mensais? Na verdade, você paga por nota, né? Ou ele está falando quais sobre a taxas? Eu não entendi, não. Pois é. Eu preciso saber quais são as taxas. Exatamente, né? Exatamente. Então, para finalizar aqui, Ismara, eu queria saber a respeito da certidão negativa de pedido de falência ou recuperação judicial, que é a exigência aí do edital do BNDES para qualificação econômico-financeira. Tem editais como, por exemplo, o Banco do Brasil,
que além dessa certidão, vai te exigir também a questão do balanço de abertura ou do balanço patrimonial, dos índices contábeis, conforme você falou. Mas no caso do BNDES, eu percebi que ele solicita bem menos documentação e para poder você qualificar econômico financeiramente, você tem que apresentar somente essa certidão. Então explica para a gente o que é isso. Gente, esse edital do BNDES aqui tá muito simples, porque a gente já pegou edital aqui que precisam de tantas certidões que vocês ficam assim de bobeira, tá? Então, o que que é essa falência ou concordata? Ele quer saber, você vai procurar o fórum para saber justamente se não tem nenhum protesto ou alguém que foi lá e decretou a sua falência. Porque eu não consigo decretar a minha falência. Para eu decretar a falência, alguém tem que pedir. Eu tenho que estar devendo a alguém e esse alguém pede a falência ou concordata por eu não conseguir pagá-lo, tá? Então você vai junto ao fórum, junto ao órgão competente e pede lá essa certidão. Dependendo do local, que são o quê? 3 dias úteis, tem outros que são na hora. Então vai depender muito também da localidade. Não deixem para pedir em cima da hora, peçam com antecedência. Ela vai vencer amanhã, pede 2 ou 3 dias antes, dependendo do tempo que é exigido, tá? Então, ela também é uma certidão muito simples, tá, Diego? Então, por isso que eu falei que esse credenciamento do BNDES vai ter muita gente, porque exigiu pouca documentação, tá? Da parte burocrática, agora da parte técnica, se não tiver capacidade, vai receber caneta. Deixa eu defender o meu lado. Deixa eu falar do meu lado aqui, gente. Da parte contábil, é o que você está falando, dessa parte burocrática aqui. É pouquíssimas coisas, porque as certidões, eles não estão pedindo certidões detalhadas, porque tem alguns editais que pedem a certidão do Ministério do Trabalho, várias outras certidões mais detalhadas, tá? Então, aproveitem essa oportunidade que vocês estão tendo aí. E, inclusive, essa certidão de falência aqui para o estado da Bahia, não sei se é para todo o estado ou se é para a minha região, não sei como é que funciona isso, mas no meu caso, onde está a sede da minha empresa, é online. Eu consigo retirar online, 2 horas ele já me manda a certidão e já consigo atualizar. Então, de 30 a 30 dias eu estou atualizando. Que maravilha, né? É isso que eu te falei. Demais. Dependendo do local, porque tem local que você vai ter que sair da sua casa, da sua empresa e ir lá fazer o requerimento presencial. Mesmo estando em pandemia, tá, gente? Mesmo estando em pandemia. Então, a maioria dos locais já estão assim, né? Digital. Mas tem locais ainda que não estão. Então, tem que tomar cuidado com isso aí. E conferir. De acordo com o nosso amigo Leonardo lá, gente, estou muito triste com a situação dele. Se Deus quiser, ele vai conseguir lá, né, judicialmente. Mas confiram, peçam alguém para conferir, olha direitinho, faz a leitura do cabeçalho da certidão, procura na internet, arrumem alguma forma, mas não levem certidão errada. Não pode levar a certidão errada. Se levar, desclassificado, vai ter que dar a chance para outra pessoa. Ismara, agradeço aqui a sua participação, os esclarecimentos aqui para os nossos seguidores, né? Acredito que tenha aberto a mente de muita gente que está querendo se credenciar, está querendo participar do edital. Desde já, uma boa noite, um bom final de semana para você. Precisando, estamos à disposição. Vamos ter aquela conversa segunda-feira, viu? Isso. Obrigado pelo convite, tá, Diego? Nós estamos à disposição, precisando. O que a gente quer é isso mesmo, levar a informação e desmistificar essa burocracia. Não é tão burocrático assim, tá? A gente está aqui para atender e para solucionar os problemas. E estamos à disposição e nós vamos fazer uma parceria melhor e maior, tá, Diego? Pronto, show de bola. Pessoal, vou dispensar a doutora Ismara aqui, que agora a gente vai fazer um sorteio, Ismara. Vamos sortear uma vaga do meu curso de avaliação de imóveis urbanos com uso da inferência estatística e vai ter um contemplado aí na nossa turma alfa, bom? Então, tchau, tchau. Ótimo, boa noite para você. Tchauzinho. Novamente. Obrigado para você também. Quem quiser entrar em contato com a Ismara, no Instagram, @econtadora.com.br. Aqui estamos nós, mais uma vez de novo. Vou mudar a tela aqui. Estão vendo agora a tela do meu notebook. Eu estou aqui no site Sorteio, no Instagram Simples. O nome do site é Sorteio Gran. Vou botar para realizar o sorteio. Como vocês podem ver, ó, já tem um dizendo que vai ganhar aqui. Ó. Rosanéia diz que vai ganhar. Vou clicar em prosseguir, né?
Me sorteia DG, eu quero. Vamos ver. Nós temos aqui um total de 246 comentários. Tá simples de ganhar, viu? Eu geralmente participo do sorteio do Instagram aí, tem 1.000 comentários, 2.000, 4.000. Tá gerando aqui, como vocês podem ver, todos os 246 comentários carregados, né?